Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, mais uma aula rápida aqui sobre, ainda estamos no capítulo 2, falando sobre cognição social, né, desse livro que é um clássico da psicologia social, o Animal Social. Então vamos falar agora sobre a evolução e o cérebro tendencioso, tá? Deixa eu só avisar para você que está caindo aqui de paraquedas, a gente tem uma playlist, eu vou deixar inclusive no link aqui abaixo, mas você pode procurar aqui no canal. E tem algumas aulas antes, né? Aula da introdução, algumas aulas falando sobre o capítulo 1. Então a gente vai com aulas rápidas aqui, auxiliando as pessoas que estão lendo esse livro ou querem saber do que o livro trata, né? Então, vamos lá. Os autores eles vão dizer o seguinte, que existe um filósofo, né? Ele era filósofo, mas também ele era um jurista, né? E o Jeremy Bentham, ele, inclusive, eu dei uma pesquisada breve sobre ele, porque o livro não explica quem seria este cidadão, mas quem estuda filosofia fatalmente já ouviu falar sobre ele, porque, inclusive, ele até ali do século XVIII, século XIX, ele teria nascido ali em 1748 e teria falecido em 1832, então ele é um dos caras, por exemplo, que tinha um argumento, digamos assim, utilitarista e tal. E o que ele dizia, né? Ele defendia a ideia de que as pessoas elas vão decidir o status moral do seu comportamento, das suas ações, das suas atitudes em sociedade, a partir de determinadas escolhas sobre o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é certo fazer, o que é errado fazer. Para decidir isso, as pessoas vão criar um cálculo que seria basicamente o que eles chamam de cálculo da felicidade, né? Então vamos lá. Para entender isso melhor, o livro ele dá um exemplo de um carro, mas vamos mudar o exemplo aqui para um apartamento, né? Então vamos imaginar que você vai comprar um apartamento, certo? A partir dessa premissa, por exemplo, do Jeremy Bentham, você na verdade faria um cálculo sobre o que é ruim, o que é bom do apartamento. E você vai fazer meio que um cálculo da felicidade, mesmo que você não perceba. Então, na verdade, vamos lá. Você viu uma propaganda sobre este apartamento e você foi lá e você viu o apartamento decorado. Você foi bem recebido, por exemplo, pelo corretor. Num apartamento decorado, tinha vidro, estava bem iluminado, apartamento bem chique. O corretor te mostrou um apartamento que é extremamente ventilado. Então você tem ali algumas informações, né, sobre como aquele apartamento vai te gerar prazer. É um apartamento confortável, é um apartamento funcional, é um apartamento, enfim, que vai te gerar vários benefícios, né? Como é que você vai decidir qual é o apartamento que você vai comprar? Imagine que você esteja comprando um apartamento e você já visitou 3 ou 4 apartamentos aí. Todos eles você foi visitar o apartamento decorado. E aí você vai ver mais ou menos o seguinte, qual é a distância desse apartamento para o meu trabalho, qual é a distância desse apartamento para a minha família. Você vai começar a calcular, mesmo que você não perceba, você faz um cálculo do que é bom, como é que esse apartamento ele vai te gerar prazer. E você vai diminuir as dificuldades do apartamento, né? Então quem já comprou um apartamento já deve ter percebido que você não encontra o apartamento perfeito, na localização perfeita e tal. Sempre tem alguns contratempos ali. O apartamento é muito bom, mas na verdade fica um pouco distante do meu trabalho. Caramba, mas esse aqui também fica mais próximo do meu trabalho, só que também não é confortável nem ventilado quanto o outro. Então você vai ali fazendo alguns cálculos e você vai subtraindo aquelas situações, por exemplo, que vão te causar dor, ou seja, que vão te causar desprazer, né? Então qual é a parcela, por exemplo, do apartamento? Tá, então vamos lá. Para este filósofo, né, que é o Jeremy Bentham, o ser humano ele é racional o suficiente para poder fazer esse cálculo do que vai deixar ele feliz. Então, o que vai me trazer felicidade, eu subtraio a dor e a partir daí eu tomo decisões sobre o que fazer, qual apartamento comprar, qual carro comprar, como é que eu vou me comportar, por exemplo, socialmente, se eu faço ou não faço esse curso e por aí vai. Então, digamos assim, inclusive para esse autor, né, para esse filósofo, talvez o principal papel do governo e do sistema econômico, por exemplo, né, como o capitalismo, seria assegurar a maior felicidade para maior número de pessoas.
Então, o papel do governo seria basicamente isso, né? Criar um cenário, inclusive um cenário financeiro, um cenário econômico, para que as pessoas possam desfrutar dessa felicidade, né? A maior número de pessoas possam desfrutar dessa felicidade. Essa seria basicamente a racionalidade humana, por isso que nós tomamos decisões. Agora o livro vai fazer ele vai trazer, na verdade, um adendo, né? Ele vai trazer, na verdade, como é que eu posso dizer? Ele vai chamar a sua atenção porque, na verdade, ele vai dizer o seguinte, olha, essa premissa, ela seria verdadeira e em alguns momentos a gente pode até entender que ela é verdadeira, mas a gente precisa entender que a gente não tem uma visão onisciente. Então, regra geral, isso não dá certo por dois motivos. Né? Na teoria, isso aí dá certo. Essa teoria do Jeremy Bentham, né? da racionalidade humana, ela faz sentido. Mas na prática, isso não funciona. A psicologia social acabou observando que não funciona. Por quê? Primeiro, a gente não tem uma visão onisciente das coisas. Vamos imaginar que você vai comprar um apartamento. Voltando para a questão do apartamento. Então, vamos imaginar que você decide comprar um apartamento. Você não sabe, por exemplo, se aquele apartamento está mais próximo de algum local onde vai subir escorpião, vai subir uma cobra na sua casa. Quais são os animais, por exemplo, que podem ter acesso à sua casa? Você não sabe, por exemplo, quais são as pessoas que vão morar lá. Esses teus vizinhos, será que vão botar som alto? Será que eles vão fazer muito barulho? São pessoas barulhentas, né? Você vai permanecer neste trabalho, porque você falou, olha, talvez você tenha decidido esse apartamento porque é próximo do seu trabalho. Tá, mas aí, se você for transferido para outro local, será que o apartamento vai continuar sendo funcional para você? Ou seja, você não tem uma visão onisciente daquilo que vai acontecer e não tem uma visão onisciente daquilo, por exemplo, das dificuldades, por exemplo, que abrangeriam a compra daquele apartamento. O corretor, né? E as propagandas, a publicidade, só está te mostrando o lado bom do negócio. Então, por exemplo, você pegou um folheto ali, ele vai dizer, olha, esse apartamento é 5 minutos de um shopping tal, ok? Mas aí eu gosto sempre de brincar, porque assim, eu acho que esses caras fazem um cálculo de 5 minutos, se for de madrugada, combinando com a cidade toda para ninguém sair de noite, né? Aí eles fazem esse cálculo de 5 minutos. Porque vamos imaginar que você comprou baseado nisso, mas você vê que você precisa ir no shopping center geralmente de meio-dia. E aí o trânsito é absurdo, não são 25 minutos, são agora 40 minutos. Então, você não tem essa visão onisciente, você só tem a visão do todo quando você comprar um imóvel, quando você tomar a decisão, quando você adquirir este apartamento, ok? Então, é por isso que ele vai dizer, o primeiro ponto seria basicamente esse, e o segundo ponto é que é o seguinte, a gente não tem tempo o suficiente para poder fazer esses cálculos, por exemplo, como Benjamin Franklin, né, propôs, né, de você tomar uma decisão sábia, é você colocar os prós e você colocar os contras. Mas você não tem condições de fazer isso o tempo todo. Imagina só que você tomou a decisão de assistir esse vídeo ou não. Imagina que antes você tomou essa decisão baseado em alguma coisa, um mecanismo, né, alguns atalhos cognitivos, e a gente já vai explicar do que se trata. Mas você imagina que você tenha um caderno e você simplesmente faz o seguinte, ó, assista ou não assista esse vídeo. Aí você vai fazer uma listagem agora dos prós e dos contras. Enquanto você está fazendo isso, já veio outro pensamento, que é tipo assim, caramba, o que é que eu vou fazer para o almoço? Né? Então eu vou almoçar fora, eu vou pedir comida, eu vou preparar o almoço. Bom, então vamos colocar agora os prós e os contras de cada decisão. E a partir daí você também começou a perceber que, poxa, você tem um trabalho para apresentar. Você vai estudar agora ou você vai estudar depois? Então deixa eu colocar aqui os prós e os contras. Ou seja, você percebe que do ponto de vista funcional isso não faz sentido porque você não vai ter tempo suficiente para fazer isso com todas as decisões que você está tomando. Então, o que é que a gente faz? O livro vai dizer que nós somos avaros cognitivos, né? Não é ávaros cognitivos, porque ávaros cognitivos... Ávaros, na verdade, é um grupo social, se eu não me engano, ali do período da Idade Média. Eu posso estar enganado. Não, eu acho que foi, inclusive, foi no início, se eu não me engano, da Idade Média, né? Ali, mais ou menos, no século VI depois de Cristo, que seria uma parte desse pessoal, seria europeia, asiática, enfim, tá meio que misturado ali, né? Então é um grupo social. Aqui o livro está falando sobre avaros cognitivos, que vem de avareza. Aquela pessoa, por exemplo, que é muito muquirana, né? É uma pessoa que é mão de vaca, como em alguns lugares chamam. É muito mesquinho,
Então, quando ele chama de avaro cognitivo, né, que vem de avareza, ele está querendo dizer que a gente economiza a nossa cognição. A gente cria algumas estratégias cognitivas, alguns atalhos, para não ter que gastar tanta energia cognitiva, ou seja, tanta energia mental. Então a gente acaba simplificando, né, tudo aquilo que é muito complexo. A gente toma alguns atalhos, a gente ignora algumas informações em detrimento de outras, justamente para reduzir a nossa carga cognitiva. Quando você está, por exemplo, tomando a decisão da compra do apartamento, né, você vai, na verdade, ignorar algumas informações e supervalorizar outras informações. Talvez você siga uma intuição inicial, né, e aceita uma alternativa menos do que você aceita outra e tal, justamente porque corresponde ao que você espera, a questão da sua intuição. Então ele vai dizer que nós tomamos algumas estratégias cognitivas, que muitas vezes essas estratégias são boas, principalmente porque a gente precisa considerar que nós somos ali pessoas que estão evoluímos com os cérebros dos caçadores-coletores, que a gente já falou isso em aulas passadas, né? Entretanto, ele vai dizer que do ponto de vista social e do ponto de vista prático, isso na verdade vai se mostrar algumas vezes eficiente, mas em outras situações ele também vai apresentar vários erros, tá? Então essa premissa, por exemplo, do Jeremy Bentham, ela não funcionaria na prática justamente por causa desses dois motivos principalmente, né? A gente não tem uma visão onisciente sobre as coisas e a gente também a gente não tem dados disponíveis e tempo suficiente para poder fazer essa proposta do Benjamin Franklin, né? Dos prós e dos contras, para tomar uma decisão sábia. A gente acaba realmente criando algumas estratégias e alguns atalhos cognitivos, e isso é muito bom em alguns momentos, mas em outros momentos essas estratégias estão sujeitas a erros graves. E é sobre isso que a gente vai continuar falando no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.